Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao LafaCast, o podcast que a Lafa resolveu chamar de seu. Hoje, um tema mais que especial. E para falar sobre Brasil, sobre alguns temas interessantíssimos, duas lendas. Eles, senhoras e senhores, Leozito abre a câmera, Gelfuso e Pedro Zonta. Uma salva de palmas. Aê! Você viu que só eu bato palmas, mas tudo bem. Mas eu tô pensando na pós-produção. Pessoal, que dupla. Muito obrigado vocês, viu? Obrigado demais pelo carinho de vocês aceitarem vir aqui bater um papo com a gente. Um prazer, viu, Piero? Prazer. Gelfuso, obrigado demais. Pelo convite, viu? Uma delícia. É um prazer ser convidado e um prazer poder falar do seu lado, Gelfuso, tá? Só falar. Só para deixar isso claro, eu quero dizer aqui que eu tô aqui assim, ó. Eu vou só ficar. Tamo junto. Tamo junto, né? Bom demais, bom demais. Gente, bom, o podcast hoje, o nosso LafaCast, pedi para vocês virem aqui para a gente bater um papo para os meninos ali, obviamente, trazendo esse repertório, esse bate-papo. Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho de Brasil. Nós estamos numa semana, né, que nós vamos comemorar Dia dos Povos Indígenas, tem Tiradentes e tem Descobrimento do Brasil. Perfeito. Datas cívicas, são datas comemorativas aqui do nosso calendário, onde 21 Tiradentes é feriado nacional. E aí, queria bater um papo, como os meninos trabalhar, como que eles podem somar nesse repertório deles aí, e claro, no repertório da vida, né? Sim, sim. O que são essas datas? Vamos por partes, assim, dividindo? Por partes. Como esquartejador. Como esquartejador. Nossa, gente, acho que... Já chegou chegando. Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril. Antigamente, quando eu estudava, era Dia do Índio. Sim, sim. E hoje já não mais, a gente não usa mais essa nomenclatura. A gente chama de Dia dos Povos Indígenas. É isso? É isso. Quer começar, Gelfuso? Vamos lá. Começa. É isso. O Dia dos Povos Indígenas é a oficialização, né, no calendário cívico nacional é de 1943. Perfeito. Né? Depois de uma conferência, um encontro de indigenista, né, que foi no México, em 1940, instituiu-se como o Dia do Índio. Né? Certo. E mais recentemente, 2022, né, houve essa alteração para Dia dos Povos Indígenas. Que a gente também tem uma nova forma de se referir a esses povos indígenas, né, povos originários, sim. Né, os povos nativos aí não só do Brasil, né, mas da África e de todos os lugares do mundo. Sim. Então, o 19 de abril foi o dia dessa conferência no México, por isso que se definiu o dia... Foi um dia da conferência internacional, americana. Isso. Certo. É um encontro, uma conferência indígena americana, que aconteceu no México. E foi dia 19 de abril. Daí se definiu a data. Definiu a data como Dia do Índio. Dia e agora do nós Índio. estamos falando aí do Dia dos Povos Indígenas, que a gente também tem ouvido falar muito, eu pelo menos assim, dos povos originários. Sim, Isso, sim. povos originários. Isso vai chegar a esse ponto? Sim, a gente tem que entender o seguinte, né? Essa nomenclatura é uma nomenclatura que se constrói ao longo da história, né? Sim. Ali, na chegada dos espanhóis, o nome índio acaba aparecendo, é o nome que os próprios portugueses vão usar nos relatos para essas populações que estão aqui. E esse nome, historicamente, se manteve. Então, do século XVI até o século XIX, século XX, século XXI, usa-se esse conceito, o termo índio. Só que ele não é nenhum conceito autorreferido, os indígenas não usam esses nomes para si, e ele acaba se atrelando muito a essa noção de passado, entende? Então, parece que o índio é aquilo lá do passado, que ficou preso no passado, e ele acaba tendo uma conotação de antiguidade, muito menos algo positivo e muito mais algo negativo. Certo. E a gente tem que entender que essas comunidades, da mesma maneira que a sociedade portuguesa evoluiu para a sociedade brasileira contemporânea, né, aquela sociedade colonial, a mesma coisa acontece com essas populações. Então, eu posso usar o índio para o momento da chegada dos portugueses? Posso, sem problema algum. Só que chamar as populações hoje de populações, são os índios do Brasil, isso é errado porque remete a esse passado. Passado. Eu posso dizer que esses indígenas atuais são herdeiros dos índios do Brasil. Eles são uma continuação dos índios do Brasil.
Só que eles têm hábitos diferentes. Então, tem muito essa visão. Essas populações não são mais como antigamente. Exato, porque ninguém é. Ninguém está travado no tempo. Né? Certo. E aí, essas populações têm acesso à internet, têm acesso à eletricidade, têm acesso a carro, aos bens de consumo, da mesma maneira que a sociedade ocidental tem. E aí, daí esse nome, né? Falar indígenas, porque traz essa herança do passado e, ao mesmo tempo, situa no presente. O conceito de povos originários é mais largo, né? Ele se aplica não só aos nativos americanos, para nativos de outras regiões todas, e vai se referir muito aos povos que estão naquela região antes da chegada desses colonizadores, antes das ondas migratórias, século XVI, XVII, XVIII, XIX. Entre eles, entre as populações nativas, há o uso do termo parente. Eles se chamam de parentes. Esse aqui, não vou falar, esse aqui é um outro povo originário. Não, esse aqui é meu parente. Esse aqui é meu parente. Óbvio, vale destacar que são vários povos, né? O Brasil tem uma multiplicidade de 307 etnias diferentes no Brasil. Que falam línguas diversas. 274 línguas. Olha, eu falo 280, 274 línguas diferentes. Então a gente está pensando numa multiplicidade muito grande. Certo. Só que como todos esses povos passaram por esse passado de domínio, aí por isso vem a referência, meu parente. Então, você sofreu da mesma maneira que eu, então você é meu parente. Meio que uma Próximo. mesma história, a gente passou pela mesma transformação pelo mesmo processo. Então, esses são 3 conceitos que são muito presentes. Então, índio, nessa primeira formulação, né, lá da década de 40, anterior, mas que vai ser mantida na década de 40, indígenas, essa atualização, e povos originários ou parente presente na atualidade. A expressão é que índio, que vem da época do descobrimento, né? Não havia certeza de que eles estavam em outro continente. Então foram chamados todos de índio porque estavam tentando chegar na Índia. É isso mesmo, é índio por causa disso mesmo. Tanto que mesmo as empresas, né? As empresas holandesas, por exemplo, da modernidade, é a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. Eu estou na Índia do Oriente e na Índia do Ocidente. Então são todos chamados de índio. Certo. Né? E mais uma consideração importante dentro do que o Pedro disse, até por conta dessas mudanças que, obviamente, essas comunidades, né, elas sofreram ao longo dos tempos, claro, elas mudaram, assim como a gente muda, né? Que no ensino, por exemplo, eu acho isso importante a gente falar, no ensino e nas celebrações, inclusive, do Dia dos Povos Indígenas, que não se permita mais aquela caracterização tradicional antiga do índio com penacho, com pena, sabe? Porque eles não vivem mais assim, não são todos que vivem assim mais. Isso seria uma representação da antiga, de outro formato. Isso. Negativo de outros tempos. Né? E tem muito a ver com essa estereotipação, né? Todos eles se comportam dessa maneira, todos eles usam esses mesmos apetrechos, e você vai ver uma multiplicidade muito grande. Tem povo indígena que faz pintura corporal, tem povo indígena que não faz. Tem povo indígena que usa cocar, tem povo indígena que não usa. Mesmo dentro dessa arte, né? Cocar a gente chama de arte plumária. Mesmo dentro da arte plumária, tem várias formas diferentes tanto de cores que vão ser usadas, de penas que vão ser usadas, porque muda de lugar para lugar. Sempre é tudo muito regional. Eu que venho dos pequenos, né, da educação infantil, era muito comum a gente... então é dia do índio. E não é muito tempo atrás, né, Pedro? Não. Isso mudou o quê? Nós estamos falando de 5 anos para trás aqui, e estava tudo certo. No máximo 10, 15, né? E aí um dia eu conversando com uma população, uma taba que eles vieram aqui perto, nós fomos visitar, bater um papo, e aí eu fui como professor bater esse papo com eles, eles falaram, olha, a gente não faz quem faz isso é o índio americano. E ainda não são todos. São todos. Então, assim, por favor, professor, não... ajuda a gente a divulgar esse som, essa sonoridade, esse nosso... E por isso, cai sempre na questão do respeito, né? Sim. Posso dar mais uma informação para corroborar com isso? Existe, inclusive, uma convenção internacional, né, Pedro? É uma convenção mesmo, que orienta a não se usar denominações de povos indígenas no plural. Você pode dizer os Tupi, os G, os Chavante, os Yanomami,
né? Sempre no singular? Sim, porque são nações individuais, cada uma tem a sua identidade. Não existem, como não existem brasileiros espalhados para o mundo, ou todo mundo igual, todo mundo também os brasileiro. Yanomami é uma cultura, uma identidade própria deles, por isso se referiram. Não é uma coisa que todo mundo faz, que todo mundo usa, mas existe essa convenção. Porque a gente está tão acostumado no plural a sempre colocar o S, né? Que acaba complicando. Mas é uma coisa que existe, assim. Posso deixar no singular porque é uma cultura, uma identidade. Então, para a gente criar essa cultura, e aí, claro, né, nós estamos batendo um papo, somos uma escola, o intuito é formar essa meninada mesmo, o respeito, o trabalhar as culturas indígenas, entender que várias culturas, quando a gente fala do povo indígena, a gente está falando de 274? 274 línguas. Etnias são 307, se não me engano. Posso estar enganado. Mais de 300 etnias diferentes. Isso só no Brasil. Só no Brasil, Isso só no Brasil. Então, assim, é muita diversidade. E aí, jogando ali numa prova, jogando num vestibular, é comum cair? Aparece nos últimos anos muito a questão dessa multiplicidade como elemento importante. Então, acho que tem coisas mais importantes. Tem coisas assim, a visão da multiplicidade é importante. É importante a gente lembrar isso aí. Sim, e aí essa multiplicidade pode aparecer de várias maneiras em temas de redação, dentro de questões de história. E também a própria construção histórica que se faz sobre o indígena. Então, no momento de colonização, né, Gelfuso, tem muitas questões que falam os relatos dos viajantes, como que o português viu o indígena, como que o holandês viu o indígena, como que o alemão, o francês que vem ao Brasil vem o indígena. Os momentos diferentes, qual é a visão do europeu em diferentes momentos. Do europeu aqui nessa Por exemplo, os primeiros contatos, os primeiros anos antes do início da colonização, a relação era pacífica e cordial, né? Porque não havia a exploração do trabalho na forma escrava ainda do indígena. E o português, o europeu, precisava do trabalho dele, né? No corte, transporte, né? Fazia a toragem lá da madeira, o índio que fazia. E por isso a relação é cordial. E num primeiro momento é cordial, cordial. Não é de explorar. Quando você pega relatos dessa época, né? O índio é mostrado como inocente, bonito, limpinho, ele gosta de tomar banho, eles vivem felizes, eles têm bons corpos, bons narizes. Lê a carta do descobrimento do Pero Vaz de Caminha, é isso. São povos tão bons, que só se retrata o indígena como a pureza encarnada. Como uma pureza da natureza. E é esse momento inicial do contato. As relações vão mudar bastante a partir da colonização. Aí, no momento em que a colonização se efetiva, a terra que é do indígena vai ser retirada. Esses povos são povos guerreiros, né? Todas as populações indígenas americanas estão muito associadas à guerra. E essas populações não vão aceitar isso. Não vão aceitar de graça. E aí, nesse não aceite, a imagem angelical muda. Aí ele passa a ser visto como o terrível, o demônio, o índio incivilizado. É isso. Ser demoníaco, satânico, que não tem vergonha, ele não conhece Deus, ele não tem Deus, ele é maldoso, ele é canibal. Isso. Todos eles são canibais, né? Na visão do europeu. Nessa visão da colonização, ele sai... Por conta da rebeldia, né? Da não sujeição dos que, na verdade, nativos. eles estão defendendo o que é deles. Exato. Submeter a escravidão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu que estou querendo colonizar, eu que estou querendo pegar, você está me atrapalhando. Exato. E esse é um exemplo de um tema muito comum de questões de vestibular. Então, como que muda ao longo do tempo essa visão. esse toque é interessante demais. Isso vai mudando ainda, né? Isso. Continua. E há uma interpretação mais recente ainda sobre essa história do indígena, que é a importância, desde o momento da colonização até a atualidade dos temas relacionados com as questões indígenas. Então, cada século tem suas revoltas, cada século tem um uso desses indígenas em momentos diferentes da colonização, porque a gente fala de populações indígenas muito no momento da colonização, e em alguns momentos parece que essa população desaparece. Do começo da colonização até a abolição da escravatura, tem indígenas que vão ser escravizados no sistema de produção no Brasil. Claro, a escravidão é principalmente portuguesa a partir do 1550, 1560, mas em vários momentos que a escravidão africana diminui,
a vinda, o uso da escravidão indígena aumenta. E ao longo dessa história, esses indígenas vão se rebelar contra essas ordens, em alguns momentos vão se associar com os portugueses, em outros momentos vai ter a questão do jesuíta. Então, isso aparece bastante nos cursos de história do Brasil, bem modernos, assim, sabe? E é uma coisa que a gente sempre chama atenção, pensando, isso, não há um isolamento. Faz parte da construção da identidade brasileira. Faz parte desse processo. E aí, talvez vocês me permitirem, a gente pula o 21, vai para o dia 22, e aí a gente falando assim, como trabalhar e o que é necessário entender para falar desse descobrimento do Brasil? Posso fazer uma consideração Claro, que eu acho importante para o vestibular? Sim. É notar como é que foi a construção, porque hoje a gente tem os grupos, né, os povos indígenas hoje, eles têm direitos, né, que são garantidos pela Constituição de 1988. E até 1988 não havia absolutamente nenhuma, a não ser 2 organismos que foram criados pelo Estado, né? Sim. O Serviço de Proteção aos Índios, de 1910, e a FUNAI, que é de 1967, nenhuma garantia assim, institucional de cidadania aos indígenas, né? Isso é importante também, né? Notar que a Constituição de 1988... Ela vem também para chancelar. Ela reconhece isso. E acaba com uma coisa que existia desde sempre, né? Desde a proclamação da República ou desde a independência, de considerar o povo nativo, o índio, né? O indígena, um ser incompleto. Sim, sim. Ele Um cidadão parcial, né? É um cidadão parcial. Ele é um ser incompleto. É muito guiado por essa ideia ainda da inocência do passado. Então, ele não entende, sabe? E a Constituição de 88 traz... Não, ele entende, ele tem o direito e ele tem que ter a sua cultura preservada, tem que ter a sua identidade preservada, tem que ter as suas terras delimitadas pelo Estado, é função do Estado a proteção dessa população, e essa população compõe a identidade brasileira. Ele deixa de ser tratado como silvícola. Isso. Que é o conceito. Ele é chamado de silvícola. Aquele que vive nas florestas. Silvícola, aquele que... É o povo do mato. É o povo do mato. Ele deixa floresta. de ser o povo do mato, ele passa a ser... Ele vai ganhando lentamente, ele vai ganhando, sobretudo a partir dos últimos 40 anos. Isso, desde a Constituição. Hoje nós temos ministro, né? A ministra dos povos indígenas. Hoje nós temos o indígena Ailton Krenak, que é genial, filósofo, né, indígena, que é membro da Academia Brasileira de Letras, da BL. Como posso agora recentemente. Sim. Né? E há uma outra questão, há uma visibilidade dessas populações indígenas, né? Em tempos de mídia social, há muitas lideranças indígenas que têm Instagram, que têm Twitter, que fazem... esse mundo novo. Exato, que fazem uma presença nessas mídias, porque há uma militância indígena no sentido da luta pelos seus interesses, pelos seus direitos, né? Múltipla também, há diversas visões, porque, mais uma vez, é uma multiplicidade cultural e há uma multiplicidade na atualidade. É isso, né? Não tem jeito. E essa cultura toda, todo esse sistema complexo, com várias culturas, com vários formatos, e de repente chega o português aqui e vem descobrir o Brasil. Ele descobre, que é o que a gente vai... Que nome se dá? Que nome se dá? Descobrimento a quem chama de invasão. Exato. Descobrimento para quem? Povos selvagens vindos da Europa. Faz sentido. O poeminha, né? Quando os portugueses chegaram embaixo de uma grande chuva, vestiram os indígenas. Que pena, fosse sol, os portugueses estariam todos nus. Boa. Debaixo uma baita chuva. E essa celebração é bom entender dessa situação. O Brasil não foi descoberto. A gente, no bate-papo antes aqui, vocês falaram o Brasil, quem chama o Brasil, que o Brasil foi... Achamento. A expressão é do Caio Prado Júnior. Importante. Certo. Historiador. Estudioso. É múltiplo, né? Historiador, sociólogo. Tem briga sobre o que o Caio Prado Júnior foi. Jurista. E aí nós estamos falando desse achamento. Dono de editora. Dono de editora. Essa história de que saiu para ir às Índias, vamos por um outro caminho para tentar encontrar e acha, isso é real, isso é a historinha que a gente contou, que ouvimos quando éramos pequenos. Então, acho que tem 2 assuntos importantes, né? Vamos começar primeiro aí vamos considerar o descobrimento, a princípio, certo. E vamos falar desse 1500, né?
tem essa história, que é a história muito presente, de que foi o Pedro Álvares Cabral acabou se enganando ali na região das Canárias, se deslocou um pouquinho, chegou por acidente no litoral do Brasil, e aí daí há o descobrimento do Brasil. Hoje em dia, essa tese ela é uma tese muito mais desbancada do que muito aceita. Porque esse desviar de caminho significa 12 mil quilômetros de alteração na rota. É um desviar bem grande. Quando você muda o seu caminho ali 2, 3 quarteirões, já dá briga. Já dá briga. A esposa já briga quando você vira pra cá. Eu costumo brincar, porque no meu tempo dizia que é uma tormenta. É uma tormenta. Uma tormenta, uma tempestade desviou a esquadra do Cabral e ele, chegou no Brasil. Eu costumo brincar dizendo que é uma tempestade muito bem organizada, você concorda? Porque são 13 embarcações. 13 embarcações. Uma tempestade que desvia 13 embarcações para o mesmo lugar, ela era muito bem organizada. Ela era muito boa. Sim, É porque, na minha época, quando eu era menor, eu aprendi aquela hora, né? Dom Manuel Venturoso era rei de Portugal. Enviou para ir às Índias Pedro Álvares Cabral. Você conhece essa música? Navegou até que um dia... Na minha escola não cantava essa. Navegou até que um dia novas terras avistou. E Pedro Vaz Caminha, uma carta ao rei mandou. Ai, 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 linda terra tão gentil. Veracruz e Santa Cruz tem hoje o nome de Brasil. Pô, isso aí a gente cantava quando era pequenininho. E parece que o Brasil é do lado da África, né? Então, é logo ali. Vamos pensar que é o processo das grandes navegações. Então, é uma das questões mais importantes para o Reino de Portugal. O Reino de Portugal já conhecia em 1500 o caminho para as Índias, né? 1498 a gente tem a chegada às Índias. Então, é o início desse processo que enriquece o Reino de Portugal nesse início. E a história entende muito hoje que houve navegações anteriores que mapearam, que chegaram, que encontraram as terras do Brasil. De fato, a chegada de Pedro Álvares Cabral está muito associada com a confirmação dessas terras. Então, oficialmente para Portugal, o que marca o início da conquista das terras do Brasil é a viagem do Pedro Álvares Cabral. Isso sem sombra de dúvidas. Tá? Assim como todo fato histórico. Sim. A gente tem uma data, mas ele é todo... Exato. Mas, muito mais recentemente essa história... A gente encontra os relatos, por exemplo, de um navegante, que é o Duarte Pacheco, também pode ser chamado de Duarte Pereira, que é um navegante... Duarte Pacheco Pereira, que é um navegante que vem em 1498, em uma expedição muito secreta de Portugal, para verificar se há terras dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas nas possessões que seriam de Portugal. Certo. E aí, por que ele vem em segredo? Porque as navegações dependem de investimento. Então, o rei, na hora que vai lançar as navegações, cria ali, né, um financiamento, alguns nobres vão colocar dinheiro, isso faz parte da propaganda do Reino de Portugal. Sim. Se se faz isso e não se encontra terras aqui, perdemos dinheiro. E aí isso pode prejudicar, moral, né? Pode prejudicar as navegações. E abre concorrência para os competidores. Exato. Né? No caso aí, Castela, depois de Espanha, né? Sim. Mais adiante, França, Inglaterra. Sim, enfim. sim, ó. Então, não foi nada, esse português não tem poder nenhum, vamos avançar sobre essas terras. Então, ele vem em segredo, volta a Portugal, comunica ao rei de que encontrou terras, não há um contato, assim, a gente não tem relatos de contato, e nós só não sabemos se o rei manda já com cartas náuticas ou fala, ó, tem alguma coisa desviando no sentido das Canárias, tá? Mas esse desvio da tempestade, da tormenta ou acidental, provavelmente acontece por conta dessas informações prévias. Não é o único. Há outros navegadores, há navegadores espanhóis, por exemplo, que a gente sabe que chegam ao litoral antes dos portugueses, mas, de novo, oficialmente, o Pedro Álvares Cabral tem essa função, né? Essa ideia. Certo? Digamos assim, o espanhol que chegou aqui, Pinzon, né? Sim, sim. Francisco Pinzon chegou em terras do Brasil, é quase certo isso. Sim, sim. Mas ele veio assim, ele é espanhol, né? Ele estava indo para as Antilhas, que é uma possessão espanhola, enfim, passou por aqui, Rio Amazonas, ali no norte do Brasil. O Duarte Pacheco fez um relato, inclusive grande, né? Sim. O livro Esmeraldo de Cito Orbis. Isso mesmo. Esses relatos estão aí nesse livro com detalhes. Quer dizer, ele veio aqui confirmar se havia mesmo terras que estivesse nos limites definidos pelo Tratado de Tordesilhas, né?
a Portugal. Então ele veio e voltou com o relato. Sim. Então, há a possibilidade, como diz o Pedro, de que o Cabral tenha vindo já com Por conta carta disso. náutica. Já com carta náutica, já assim, já e com que o ele- GPS que ele ligado. Exato. que ele Pois no pudesse- Waze. Pois no Waze. Porto Seguro. Ele foi no Waze e veio. Que, inclusive, com a possibilidade de o Duarte Pacheco ter dito, ó, vá pelo caminho que eu voltei, que é mais fácil. Sim, sim. E ele era um grande navegador, Sim. né? Militar. Ele participou da equipe, do grupo português que negociou o Tratado de Tordesilhas, o Duarte Pacheco. Certo. Muito respeitado, com influência e trânsito na Sim, corte, né? sim. Então, assim, ele era o cara. Ele era o cara. E- O Duarte ele Pacheco é o era o cara. É. O Cabral é o cara que vem comandando porque ele tinha a esposa lá na Aparentada da corte. corte. Enfim. Mas o cara mesmo é o Duarte Pacheco. Mas a Unicamp já perguntou isso. Inclusive no aniversário de 500 anos do descobrimento, na prova de 1998, eu nunca me esqueço. Olha lá. Nunca me esqueço. A prova da Unicamp inteirinha, Piero, o assunto foi expansão marítima. Ah, que legal. Inclusive as questões de biologia, física, matemática, os cálculos bacana. das rotas. Tudo tinha a ver A com- prova inteira. E a prova aconteceu de Unicamp, dia 25 de novembro de 1998. Aham. O presidente do Brasil, que era o Fernando Henrique na época, ele estava preparando uma celebração para comemorar os 500 anos de descobrimento no ano 2000. No ano 2000. A Unicamp. A Unicamp 2 anos acabou antes. com ele. E a primeira questão, um texto falando do Esmeraldo Cito Orps, tratando, mencionando o Duarte Pacheco, e numa das perguntas, né, eram dois ou três itens A, B e C, perguntava exatamente o que mudou. Sabemos hoje que o Pacheco esteve aqui antes a serviço de Portugal, ele, portanto, pode ser considerado o descobridor do Brasil. O que mudou? Nada. Exato. Mudou. Você pode mudar a data, Pode ser que a você mude data e o nome do descobridor. Mas ele não o aconteceu processo- nada. o processo- Não aconteceu nada, ele foi embora. muda essa história de ser acidente. É isso. O descobrimento trata-se ele muito mais como proposital do que como acidental. Certo. Essa é a questão. E aí, o outro problema, já que a gente falou que são dois, é esse conceito de descobrimento, justamente, né? E aí, o que é que torna esse conceito bastante problemático? Descobre-se aquilo que nunca foi povoado. Descobre-se aquilo que não tem presença de ninguém. Mas a gente falou no início inteiro desse programa sobre essas Sobre os povos populações. originários. Então, Os é povos possível originários. falar sobre o descobrimento? E mais, falar sobre o descobrimento significa apagar a história dessas populações nativas, tá? A história do Brasil nasce, né, há um esforço durante o Segundo Reinado de construção do que seria a historiografia brasileira. Então, como é que vai se escrever a história do país? E nesse momento vai se falar, a história do país é a partir da colonização portuguesa. A partir do Não momento há que Brasil eu antes cheguei disso. aqui. Veja, não há Brasil antes disso. A gente sabe hoje da presença de populações originárias no país desde 14.000 a.C. A datação dos fósseis da Luzia indicam isso. É possível falar que não existe nenhuma história? 12 mil anos, a Luziana, 12, se não me engano. 14 ou 12? 14 mil, Enfim, 14 mil. Mais de 10 mil. É bem mais do que os 500 anos. Mais de 10 mil. mais, né? Só um golinho, vai. Então, e que é uma história que é apagada quando eu falo que há descobrimento só por Portugal, entende? Sim. É possível criar uma paleohistória brasileira, história das comunidades indígenas no momento da chegada dos portugueses, 1000 anos antes, 2000 anos antes, porque tem muito vestígio, né? Podem ser chamados de paleoíndios. Tem os sambaquis no litoral do Brasil, tem arte rupestre em cavernas, em paredões, na Serra da Capivara, em várias regiões do país. Então, o problema principal de descobrimento é esse. E, por isso, o outro conceito, Gelfuso, qual? Achamento? O achamento. Vamos. Achou. Achou? Encontrou. Então, se de repente, em algum momento, o nosso aluno tá ali falando, de repente vai desenvolver alguma tese, alguma resposta, alguma coisa, e ele puxar para um descobrimento do Brasil, é bom ele não ir para esse caminho. Porque não, é melhor ele fazer essas reflexões que vocês trouxeram e falar mais do achamento, mais dos povos todos e, claro, da colonização. E por esse lado é mais interessante. Eu acho assim, ô Piero, se for uma questão dissertativa, vai pelo Enunciado, autor, vai pelo enunciado. Certo. O cara chamou do quê? Ele chamou de conquista, ele chamou de invasão, ele falou em achamento, Exato. ou ele usou descobrimento. Vai por ele. Sempre a interpretação porque é uma coisa da que pergunta. se convencionou, é o descobrimento. Né? Alguém usa aspas. Né? Descobrimento, Entre aspas. Você está
querendo dizer para o cara, olha, eu sei que o conceito aí tem problemas e tal, né, mas eu aprendi assim, pronto, você livra a sua cara. Até porque se você pegar um calendário de comemorações do Brasil, dia 22... Dia 20. Não, mas em qualquer lugar que você entrar, você vai achar. Descobrimento do feriado, mas não é feriado, né, tal, mas as datas importantes estão lá, descobrimento do Brasil. Sim. É uma data que... Ele pode falar um pouco da data? Pode. Essa data não foi comemorada no Império nunca. Sim. Não? O Dom Manuel... Não é feriado, né? Você percebeu isso? Sim. Dom Manuel considerava 3 de maio o descobrimento. Porque coincidia com o dia de Santa Cruz, em Portugal. E por que 22? De onde que veio? Porque foi dia 22. Eles só se entenderam que era o dia 22 quando foi divulgada a carta do Pero Vaz de Caminha, que foi só no século XIX, foi do governo joanino, por ali. Muitos desses documentos... isso é uma outra coisa interessante desse processo. Muitos desses documentos eram documentos secretos para os próprios portugueses, entende? Certo. Quando a gente vê filme de espião, a gente pensa no James Bond. Cada navegador português é um James Bond. É um James Bond da época. Aliás, esse James Bond eu ficaria perdidinho. Ficaria. Imagina, colocar ele num barco. Colocar no barco, vai navega. Entra nessa caravela aqui. Tem uma Lamborghini que solta a metralhadora, é fácil. Eu quero ver ele na caravela. Você vai para não sei onde, vai chegar não sei quando, volta se Deus ajudar e tudo der certo daqui 3, 4 anos. E esses arquivos... Volta daqui, se tudo der certo, Deus ajudar, daqui 3, 4 anos. 4 anos. E esses arquivos se perderam ao longo da própria história portuguesa. Então, é interessante essa história da fortuna literária dessas obras. Então, quando é que isso foi encontrado de volta? Quando é que isso aparece? O Esmeraldo de Situ Orbis é da década de 70, não é? Acharam agora. É 1970 que ele é eu já era rodado quando Eu já era rodado. eu me reinventei aí, né? Quando encontraram o livro aí do Arte Pacheco Pereira, pô, agora... Eu acho que ele estava fazendo isso. Não, estava fazendo ciências sociais na época. E aí você tem que contar com isso ainda, né? Sim. Documentos que não... Vai aparecendo. Por isso que a história é difícil, né? Aí durante o Império não se celebrou essa data. Certo. E, para variar, sempre a República, né? A partir da República começa a se celebrar 3 de maio. E começou com 3 de maio. O Getúlio que define como 22, se não me engano. Mas não com feriado, né? Não, é só uma data comemorativa. Eu peguei feriado. No feriado? regime militar era feriado. No regime militar era feriado. A gente se esbaldava, rapaz. Poxa. Que feriado gostoso, hein? Eu no ginásio, 22, hein? Eu no ginásio, né, que é hoje o Fundamental 2, poxa... 21, 22 de abril era o paraíso. Mas que delícia. Pô, os 2 dias eu feriado. Hashtag... 21, 22, emendava. Que delicioso. Nossa. Eu sou sempre a favor do feriado. Eu não sei porquê, né? Pô, virava quase uma semana cívica. É a semana semicívica. E quando pegava na quarta-feira, ainda, hein? Porque era quarta, quinta, quarta, quinta, emenda sexta. É a semana cívica. É igual a Semana da Pátria. Semana da Pátria não tinha aula. Certo. Dia do Fico era feriado, 9 de janeiro. A gente ficava muito bravo, porque... Pô, não, 9 de janeiro, 9 de janeiro é feriado por quê? Feriado por quê? Tô de férias, vai fazer férias pra quê? Tá certo. Bom, meninos, e aí o dia que aí sim é feriado. Feriado 21 de abril, dia de Tiradentes. Tiradentes aí já vem, né? Colonizou, descobriu ou achou os povos, tá? E aí Tiradentes vem. Quem é Tiradentes? Qual é a relevância dele e, claro, de todo o processo dessa... Vai lá, Jofoso, começa. Bom, vamos lá. Importância do evento histórico de que o Tiradentes participou, a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira. Ela tem uma importância. É a primeira tentativa de uma manifestação ou de uma revolta que tocava no assunto independência do Brasil. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira, eu costumo brincar em aula, né? Eu pergunto, o que aconteceu em Vila Rica em 1789? Nada. 34 prisões, eu acho. Os caras foram presos antes. Então houve lá todo um preparo, né?
reuniões, organização, como é que vai ser, elaboração de projetos, né? A gente vai fazer uma revolução, e imagina, Minas, só independência de Minas, né? E não é o estado de Minas, é a região das Minas do Ouro. Mariana, Sabará, São João del Rei, Ouro Preto. Nós não estamos falando nem do estado inteiro. Não estamos falando do estado inteiro. Marcaram lá o dia, né? No dia tal a gente começa um movimento, só que houve uma denúncia antes, uma delação, que era uma coisa normal, havia uma lei de delação na época, né? Que funcionava. Então houve uma delação, uma denúncia, e todo mundo foi preso, né? Então, assim, a importância, você perguntou a importância. A importância, né? A importância do movimento é essa. Ela vai inaugurar um período. Ela começa, ela fomenta essa outros movimentos emancipacionistas que virão depois. Certo. A figura de Tiradentes é uma outra história. Eu acho que a citação do Tiradentes está diretamente relacionada à questão da Inconfidência mesmo, que é esse evento das Minas Gerais, um evento no vestibular, né? Um evento das elites mineradoras do país, inspirada na independência dos Estados Unidos. Letrada. A movimentação é em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, anterior um pouquinho à Revolução Francesa. Fevereiro. A Revolução Francesa vai estourar em julho, não é? De 1789. As prisões aconteceram em fevereiro de 1789. E muito inspirada, peraí que caiu meu cabo, muito inspirada na independência dos Estados Unidos, 1776. A independência dos Estados Unidos cria a possibilidade de uma república americana, de um governo gerido pela população, os fazendeiros principalmente, inspirada na ideia de uma autonomia. Esse é o momento em que o iluminismo circula. É importante lembrar que essa elite é letrada. Estamos falando de gente importante que estudou na Europa, visitou as universidades europeias. Nós estamos falando de uma revolução popular, nós estamos falando de uma revolução elitista. Em um tempo do absolutismo, essa população é uma população muito subjugada pela monarquia portuguesa. Quem tem condições de se levantar seriam esses grupos. E aí, dentro desses grupos, né, há várias pessoas que participam, a grande maioria deles são donos de minas, são fazendeiros da região, são militares, pessoas vinculadas com o comércio, e um alferes, né, que é o Tiradentes, justamente. O que é o alferes? É uma posição inferior dentro do exército. Seria hoje segundo tenente, se não me engano. Não é uma patente militar. Não é a principal patente da época. Não era... mas que vai ser um dos vários presos nesse momento. E vários dos presos, por serem muito influentes, vão ter suas penas comutadas em outras questões. Então, esse é fazendeiro? Então ele não vai ser morto, né? Vamos mandar ele para a costa africana. Esse é comandante? Vamos mandar ele para a Bahia. Mas e o Tiradentes? Não, esse aí é pobre. Esse é pobre. Esse aqui vai morrer para servir de exemplo para os demais. Esse se lascou. E o Tiradentes acaba sendo executado, né, nesse processo. A prisão é em 1789, a morte é só em 1792, né, Jocoso? 1792. Ficou 3 anos preso. Um processo, assim, lentíssimo, mas que na visão do absolutismo português deveria ser exemplar para impedir que outras pessoas quisessem a ideia da punir independência. A ponto de que ninguém mais falasse isso. E aí o que significa a pena exemplar? Ele vai ser enforcado, o seu corpo vai ser despedaçado, partes do corpo vão ser distribuídas pelas cidades do ouro para que as pessoas vejam o que aconteça com os traidores de Portugal. As propriedades dele, né, a terra, a casa, dizem que vai ser salgada para que nada nunca mais nascesse sobre aqueles territórios. Então, está se mostrando uma coisa que é absolutamente violenta. E aí, por que o Tiradentes é muito importante? Nesse momento, morre, desaparece, se esquece, tá? Então, estamos pensando em 1789. Só uma consideração. Sim. Lembrando que ele não é uma liderança popular. Não, exato. As pessoas não sabem quem é o Tiradentes. Não há muita informação sobre a vida dele. Não se sabe como ele era fisicamente. Aparência, nada. Nada. Porque tudo dele foi proibido. Ele não era uma figura muito importante. Ele era um alferes. É um soldado de estrada. Ele era um povo. Ele era um povo no meio dessa elite. Mas é um povo que não tinha comunicação com o povo. Ele tinha escravo. Ele tinha escravo. Ele é um povo, mas provavelmente. É um povo, mas não é povo assim, ele é um líder popular. Não, ele é dentro daquela camada da elite, o menos elite. Eu estou tentando lembrar quem é o cara que eu li um artigo uma vez, assim,
ele entrou de gaiato no navio. Ele não tinha nada que se meter num grupo de intelectuais, né? Porque é um grupo de intelectuais, são os literatos do arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga está lá dentro. Alvarenga Peixoto, Álvares Maciel, são literatos, intelectuais. Ele não tinha nada que se meter lá. Aí ele banca de revolucionário e assume a culpa. Nos processos, nos autos de Devassa, ele assume a culpa. Nos autos de Devassa, né, o Kenneth Maxwell, uma das melhores obras sobre Confidência Mineira, para você ver como um negócio é meio obscuro, a história. Uma das melhores obras é escrita por um brasilianista inglês, Kenneth Maxwell. O livro chama-se A Devassa da Devassa. A Devassa da Devassa. Ele devassa um inglês. Vem contar como que foi a nossa... Então, tudo é muito obscuro. Ô, Piero, resumindo a ópera, né? A revolução houve? Não. Uma rebelião? Não. Houve um projeto, uma conspiração. Houve um projeto, conspiravam, uma conspiração. Tentativa de um golpe, a tentativa de uma revolta, uma revolução. Foi todo mundo preso, não teve nada. O Tiradentes é uma figura obscura. Houve uma ideia, e antes dessa ideia virar uma prática... Ideia com exemplo, Exato. como diz o Pedro. Exato. Exemplo dos Estados Unidos, ideias do não é uma ideia ela assim, é fundamentada. Não. Uma Os Estados ideia Unidos... muito idealizada mesmo. Fundamentada mesmo. O futuro será esse, assim. E aí, bom, some. A imagem desaparece, se perde, passa... Estamos em 1789. Tem a vinda da família real portuguesa em 1808 para cá. O Brasil faz independência em 1822, vira em Primeiro Império, tem regência, Segundo Reinado. Acaba o Segundo Reinado em 1889, começa a República. Nesse momento, a gente tem uma ressignificação do que significa brasilidade. Porque até esse momento, quem são os heróis brasileiros? O que é a nação do Brasil? Essa nação cujos valores todos estão calcados na monarquia. Certo. Agora é hora de construir uma identidade republicana. Qual é? Esse é o momento da formação das almas, né? Que é um texto muito importante da historiografia brasileira. Belíssimo. Texto poeticamente bem escrito. Lindo. Né? E do professor José Murilo de Carvalho. E aí, o que a gente tem nesse momento? Tem a necessidade de costurar a identidade do Brasil. Então, vamos criar aqui, vamos falar sobre os nossos grandes heróis da República. Certo. Os atuais não podem ser falados, estão todos vivos, não tem heroísmo. Nós não temos como falar. Quando que aparece uma possibilidade de república no país? Lá na Inconfidência. Então, é o primeiro movimento que, como cita os Estados Unidos, tem uma certa relação. E aí, quem é uma das pessoas que está vinculada a esse processo histórico? O Tiradentes, que é o único que morre. E aí vai se costurar a imagem, que o próprio José Murilo de Carvalho vai apontar, a imagem do Cristo cívico brasileiro. Então, da mesma maneira que Jesus Cristo dá a vida pela cristandade, o Tiradentes dá a vida pela criação do Brasil. Não é o Brasil que é criado ali, não era o movimento brasileiro, mas a imagem vai ser usada. Então, você vai criar uma imagem. Ele não é só herói. Ele é um mártir. Exato. E patrono da nação brasileira. O corpo do Tiradentes se desfaz para se fazer a nação brasileira. Isso vai ser costurado. É daí que vem a identidade visual que a gente tem na nossa cabeça do Tiradentes. Porque é bem a identidade do Cristo. Exato. Barba comprida, cabelo comprido, túnica branca, com aquele negócio vermelho. Até a túnica branca está presente, né? Que não é uma roupa da época. Não é uma roupa da época. Então vamos lá. A República foi proclamada em 1889. Certo. 15 de novembro de 1889. Dia 21 de abril de 1890, começa a se celebrar o dia de Tiradentes. Que é o dia que ele morreu. Que é o dia de morte. Ele foi enforcado de morte. Certo. Veja bem, é uma personagem republicana, ele é uma construção republicana, uma necessidade para a construção da cidadania. Paulo Micelli, professor da Unicamp, ele tem um livro chamado O Mito do Herói Nacional. Conhece, Pedro? Não conheço. O mito do herói, ele diz o seguinte, basicamente, o herói nacional é uma figura importante para a construção da identidade da nação, para a construção da cidadania. Seria mais ou menos assim, as crianças na escola se inspiram para construir, para formar a sua identidade. E a sua cidadania, ela se inspira no herói que ela conhece na escola, que é uma figura. Então, Napoleão Bonaparte para a França, por exemplo. Simão Bolívar em alguns países da América. José Martí na Argentina. São líderes das independências, né, construtores das nações. A Itália, né,
Vitor Emanuel, Camilo Benso, Camilo Benso, Cavour, o mesmo Garibaldi é uma figura, Otto von Bismarck na Alemanha. São figuras de identificação que ajudam a criança a se formar. Elas se inspiram nesses indivíduos para conformar a sua cidadania, né? O respeito à nação, à história, enfim. Nós não tínhamos essa figura. Os nossos líderes republicanos, eles eram alguns, inclusive, muito malquistos. É o caso do Deodoro, que era monarquista. Sim. Como é que você vai... Ele era monarquista, em princípio. O Floriano Peixoto era jacobino, era radical demais. Não serve para as elites. Não dá para... Tem o Benjamin Constant, por exemplo, era um cara muito... Não tinha nada a ver com o povo. Sim, muito afastado. São os nossos heróis, os nossos líderes da República. A possibilidade de Dom Pedro I, mas Dom Pedro I é um monarquista. Como é que faz? Ele até vem, mas... Ele é o imperador. É isso que ele tenta se livrar, né? O Dom Pedro II era bisneto da rainha que condenou Tiradentes. Isso aí, peraí, nós acabamos com a monarquia, fizemos uma república. Em princípio, a Inconfidência Mineira é um movimento republicano. Quem matou foi a bisavó, sim, a Dona Maria, do Dom Pedro II, que nós acabamos de destituir. É uma figura interessante. E outra, é um líder revolucionário que ele não deforma consciências de jovens. Né? Ele não deforma. Por quê? O que ele foi? Nada. Não vai sair nenhum maluco. A inspiração. Viva a República! É isso. Qual é a inspiração? Ele é uma inspiração, qual é a inspiração? Ele é a persona ideal ali pra gente... Bonzinho, incomoda. Do mesmo jeito que a gente pode reclamar que ninguém não conhecia, é isso, não conhecia, né? Ele não tem dados, não tem o antes. E veja, significa uma tela branca. Não tem imagem, não tem dados, você pode fazer o que quiser com ele. Você quiser. Certo? E é isso, essa é a ideia da formação do grande herói republicano, que é o Tiradentes. De novo, não que ele não tenha existido, não que a sua participação tenha sido nula. Não é esse o pensamento. Mas há essa montagem, essa construção para se reforçar o ideal republicano. Se a gente volta à história, não há uma importância dessa figura durante toda a independência, toda a formação do primeiro e segundo reinato. A partir da República, sim, e passa a ser um feriado importantíssimo da República. Para a gente celebrar a República, o herói brasileiro. Nós temos 2 feriados republicanos. Herói, mártir e patrono. Ele é patrono do Brasil. Do Brasil. Quer dizer, como é que pode ser? Ele foi chamado de mártir da independência, inclusive. Sim. Como é que pode ser mártir da independência e morreu 33 anos antes? E querendo a independência só das Minas Gerais. Só das Minas Gerais, ele não era do Brasil. Há outras lideranças tão importantes, ou mais, Frei Caneca, o Zé Murilo de Carvalho cita a formação das almas, se não me engano, Frei Caneca e outras lideranças que tinham importância muito maior em movimentos significativos, sabe, do processo da independência do Brasil e que não foram lembrados. Se a gente comparar, tem depois da Conjuração Mineira, tem a Conjuração Baiana, que tem uma participação popular muito maior. Tem Cipriano Barata, que é um dos líderes dessa movimentação, também idealista, também republicana, mas já popular demais. Também. Um pouco perigosa nesse momento que a gente está montando uma república que vai se transformar na república oligarca. República essa liderada pelas elites que não vão ter esse apego popular tão grande. Então, eu te quero, pero não muito. A figura do Tiradentes é a figura perfeita. O Cipriano, por exemplo, era um cara que ele não era uma liderança em que nasceu lá embaixo. Ele era filósofo, ele era médico, dono de jornal, ele tinha jornal. Sim, E ele participou da Inconfidência Baiana, Revolução Pernambucana em 1817, ele esteve lá, Confederação do Equador esteve lá. Ele foi deputado constituinte no Brasil. Ele foi deputado brasileiro nas Cortes de Lisboa. Sim, figura muito influente. O deputado Cipriano Barata, ele participou de todo o processo da independência desde o início dos movimentos emancipacionistas. Sim. Né? Quer dizer, seria uma figura muito mais identificada com a construção da nação, né? Muito mais. No entanto, ele representa um movimento de caráter essencialmente popular. Se é popular também, né? É um pouco problemático. Gente, eu quero agradecer demais essa mega aula que vocês deram aqui. Isso é bom demais conversar com vocês. Papo, né? Que papo bacana. E anda, né? E anda, pois nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar muito Eu fiquei preocupado, assim, gente, a gente não devia estar andando mais rápido, mas uma coisa puxa a outra. Eu acho que assim, que você aí possa ter curtido esse momento, esses 2 professores fantásticos, pessoas fantásticas, gente bacana demais para bater um papo, para conversar.
pega, reveja, tem esse tempo todo. Leozito, quanto tempo que deu aí já? 48 minutos, o maior LafaCast Acho da que o história. ideal vai ser dividido em 3 partes, viu? É que, na verdade, a gente solta e a gente vai soltando os cada um por cortes dia. aqui. Quando a gente pra for gente despedir, montar. pede pro pessoal todo que vai assistir, gente, paciência. Paciência. Tá tudo certo, um pouquinho mais de paciência. Vou colocar no começo, né? Somos nós do futuro, estamos voltando a falar, tenha paciência. Oi, gente, ficou um pouquinho mais comprido do que a gente queria. Por isso, assista com calma. Bom, obrigado demais. Vale falar sempre, né? Conheçam o Brasil, a história, porque uma pessoa sem história Sim. tá fadado ao erro ou repetir os erros. É isso, né? Fala. Então, assim, que todo mundo, né, possa conhecer a história, celebrar a história, claro, respeito a todo mundo e entender. E aí eu quero agradecer demais a presença de vocês. Você é o professor mais antigo da LAFA, do time de história. Da história, Time de sim. histórias. Da história, Você é o mais novo Sim. do time de história. Sim, jovem. Então, Aí, ó. jovem. Encontro de gerações. Puxa vida, hein? e um encontro. Olha que bacana. E bom demais conversar com vocês. Você sabe que eu conhecia o Pedro, assim, um pouquinho, né, Pedro? Eu sempre dizia, esse é um dos grandes professores de história que eu conheci na minha vida. Eu falava antes de conhecê-lo, assim, Eu vou mudar de cor. viu? Fala muito, Não, né? Fala bem, fala com propriedade. E eu quero falar que quando eu estava na faculdade, no curso de História do Brasil, eu estava vendo lá algumas matérias e eu fazia faculdade junto com o Gui. Certo. Aí o Gui falou assim, nossa, Gui, mas é um negócio meio difícil de entender. Ele falou assim, ô Pedro, eu tenho o meu caderno do segundo colegial, você quer dar uma olhada? E eu olhei o caderno de história aqui e falei assim, nossa, Gui, mas isso tá muito mais fácil, que maravilha. Quem que escreveu isso aqui? Não, isso aqui é aula do Geofuso. É aula do Então Geofuso. tem uma aula de História do Brasil que eu dou até hoje, que é dele. Que aula dele. Isso é bom demais, gente. Olha, Obrigado coisa demais. boa. Imagina, obrigado, Agradeço Pedro. Ô, vocês. Pedro, em nome obrigado da pelo nossa convite, escola. viu? Muito Imagina. obrigado. Uma Estamos honra, um sempre prazer. aqui, a mesa Uma aqui delícia. e os meninos aí pedindo. E, na verdade, esse bate-papo maior veio de um pedido dos meninos. Eles falaram assim, Piero, tá legal, mas a gente quer um negócio um pouco maior, para vocês conversarem mais. Aí nós estamos fazendo, então, essa ideia. Vamos ver como que vai ficar, como vai ser esse retorno. Mas, olha, conteúdo tem pra caramba aqui, hein? Vai dar pra ter... Gente, muito Que todo obrigado. mundo aproveite, tá? Geofuso, obrigado. Pedrinho, obrigado demais. Pessoal, então tá aí. Obrigado, Leozão. Geofuso, Zonta, Léo no Jet, né, Léo? O pessoal fala assim, nossa, Piero, você tava... Não. Não, é não. uma parceria ali, Leozito tá comandando esse estúdio A gente aqui, precisava de cara. uma câmera no Léo um dia. Eu já falei pra ele que eu quero... Ele fala que não, mas eu queria uma câmera e um microfone Nossa, esse é nele muito ali bom. pra ele Só pros interagir. comentários assim. Então, só deixa eu conferir um negócio. Igual o comentário que a gente ia fazer no jogo, né? Porque ia ter o jogo adiou por causa que acabou chovendo pagas. E o comentário do jogo, né? O Danielzinho e a Carol. Você imagina o que ia virar de comentário. Que caos. Mas estamos esperando esse jogo. Bom, pessoal, muito Até obrigado. mais. Esse é o LafaCast. Valeu demais. Até mais, hein? Bora lá. Tchau, tchau.